Amém, amém. Nós acreditamos num Deus que veio, Deus que julgará vivos e mortos, um Deus que há de estabelecer o seu reino de paz, alegria e justiça sobre a terra, e um Deus que está redimindo a humanidade em Jesus Cristo. Amém? Uma boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com sua vida e com os seus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo de número 1, essa noite. Segunda Pedro, capítulo 1. Leio apenas os primeiros 4 versículos. Retornando então essa série em 1 e 2 Pedro, que nós temos chamado de exilados, vivendo como discípulos de Jesus em um mundo hostil. 2 Pedro capítulo 1, versículos 1 a 4. A palavra de Deus diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Deus, nós nos debruçamos mais uma vez diante da Tua Santa Palavra, reconhecendo que não estamos diante de um livro qualquer. Esse livro que é livro de vida, livro que é fonte de vida e que, portanto, é gerador de vida. Esse livro que vivifica a nossa existência, esse livro que nos é trazido por Ti, e é levado ou trazido aos nossos corações pelo Teu Santo Espírito. Portanto, esse Teu Espírito que, prometido por Cristo, nos guiaria a toda a verdade, é a Ele que clamamos nesse momento, para que, de fato, essa palavra não apenas faça sentido às nossas mentes, não apenas molde os nossos corações, mas transforme as nossas vidas como um todo, permitindo-nos que vivamos segundo a Tua vontade. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Há uma certa discussão sobre o quanto essa carta, ou quando essa carta de Pedro teria sido escrita. Há alguns teólogos, sobretudo de tradição católico-romana, que vão dizer que é uma carta pseudo-petrina, isto é, uma carta atribuída a Pedro, mas somente escrita após a sua morte, portanto não sendo de Pedro. Bom, eu sou um sujeito muito simples. A minha compreensão é simples. Então, quando eu abro a Bíblia e eu leio Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, eu sou levado a pensar que Pedro escreveu. E há toda uma outra ala de teólogos e gente que discute, aí sim, quando Pedro teria escrito essa carta. Obviamente, escrito um pouco depois da primeira carta, não sabemos se poucos meses ou poucos anos após a primeira de Pedro. Estima-se que ela tenha sido escrita entre 64 e 67 depois de Cristo. E essa datação é importante porque no dia 18 de julho de 64, do primeiro século, obviamente era cristã, aconteceu algo que vocês já ouviram falar, o incêndio de Roma. E quando Roma foi incendiada, 11 dos seus 14 bairros, basicamente o imperador vigente da época, Nero, um imperador extremamente cruel, extremamente brutal, tentando livrar-se de uma culpa, e não estou afirmando que é ele, nós não sabemos, mas o que ele faz é lançar a culpa sobre os cristãos, sobretudo porque os bairros cristãos haviam sido os menos afetados. Então ele disse, são esses aí, são os seguidores de Jesus de Nazaré, são os nazarenos, são aqueles que são chamados os cristãos. Então o que acontece é que a partir de 64, julho de 64, começa a primeira grande onda de perseguição aos cristãos. É difícil estimar quantos cristãos foram martirizados. Alguns falam em 18 mil só em Roma, outros falam em números muito maiores, apenas nesse primeiro momento. E obviamente Pedro, que era uma liderança conhecida entre os cristãos, ele também não escaparia. É dito que Nero executava discípulos de Jesus
em um lugar que na época era conhecido como Circo de Nero. Talvez você já tenha ouvido falar desse mesmo ambiente, esse mesmo local, de uma outra forma, de uma outra maneira, com uma outra nomenclatura. É o que hoje nós chamamos de Praça de São Pedro, no Vaticano. Foi ali que Pedro foi executado, diante da praça a qual hoje nós temos a Basílica de São Pedro, que teria sido construída supostamente sob o túmulo e os restos mortais de Pedro. Hoje pessoas do mundo todo visitam aquele lugar. Em 29 de junho de 67, Pedro foi martirizado pela sua fé em Jesus Cristo. E Pedro não foi martirizado de qualquer forma, ele foi executado pela via da crucificação. Só que a tradição vai nos dizer que, tendo sido consultado antes da sua morte, ele faz um último pedido. E o seu pedido era: não me crucifiquem normalmente. Me coloquem de cabeça para baixo. E alguém teria perguntado: por quê? Bom, porque eu não sou digno de morrer da mesma maneira que meu mestre morreu. Então Pedro é crucificado ali, martirizado ali, de cabeça para baixo, porque ele não queria assemelhar-se a Jesus na sua morte, não se considerando digno. Então, nessa carta de despedida, pense dessa maneira, Pedro já parece que sabe que vai morrer. Pedro parece que sabe que sua hora é próxima. Então, nessa carta de despedida, ele vai nos falar que os cristãos nunca devem parar de crescer no conhecimento de Jesus. Ele vai abordar temas, por exemplo, como a volta de Cristo, como o juízo do Senhor. Surpreendentemente para alguns, ele vai falar sobre a importância da ética e da moralidade cristã, mas sobretudo Pedro deseja nessa carta alertar a igreja. Ele sabia que a sua voz poderia ecoar para além da sua própria vida, sabia que não estaria mais ali por muito tempo. Então, se na primeira carta do apóstolo Pedro, como nós temos visto ao longo dos últimos meses, a grande mensagem e exortação é: permaneçam firmes e tenham esperança mesmo em meio ao sofrimento, a mensagem da segunda carta de Pedro é um alerta à igreja contra os falsos mestres, falsos profetas e, portanto, consequentemente, falsos ensinos. Alguém já disse que se na primeira carta Satanás ele é literalmente mencionado como a imagem de um leão que está ao nosso redor buscando a quem possa tragar, em 2 Pedro Satanás apareceria, não literalmente, como uma serpente, que com seu veneno vai inebriando várias e várias pessoas, inclusive dentro da igreja. É interessante observar isso, porque o grande perigo da igreja nunca foi a perseguição, meus irmãos. A igreja nunca diminuiu quando ela sofreu de fora para dentro. Mas quando o veneno vem do lado de dentro, isso é realmente preocupante. O que mata a igreja não é o sofrimento, o que mata a igreja é a hipocrisia. O que mata a igreja são aqueles que, se dizendo filhos de Deus e discípulos de Jesus, e sobretudo, se dizendo pastores e mestres, pervertem a verdade do evangelho, torcendo aquela verdade, quem sabe para um lucro próprio, para um benefício pessoal, ou simplesmente para uma dinâmica de popularização da sua mensagem. Isso porque, infelizmente, eu falo com muita tristeza no coração, como pastor, porque nem toda, ou nem a totalidade da igreja de Jesus, dos discípulos de Jesus, tem o discernimento para poder perceber aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. Infelizmente, vários dos púlpitos do nosso país têm pregado um outro evangelho. Têm pregado falsa doutrina, através de falsos mestres, falsos pastores. Gente que diz anunciar a verdade da salvação e estão pervertendo pessoas com uma distorção daquilo que é a palavra de Deus. Então Pedro vai nos alertar sobre isso. Aqueles irmãos do primeiro século e, obviamente, um perigo que continua sendo real até os dias de hoje. Falsos mestres, falsas doutrinas e falso evangelho. E talvez você pense: nossa, será que essas palavras não seriam muito fortes e muito contundentes? Eu convido você a ler o Novo Testamento de novo. Porque o Novo Testamento está repleto de alertas contra falsos mestres, falsas doutrinas. Inclusive o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos da Galácia, ele vai dizer: o que aconteceu com vocês? Quem os enfeitiçou? Como é que vocês saíram do evangelho da graça para a lei? Esse é um outro evangelho, Paulo vai afirmar. Kirby disse que, convencido de que o melhor antídoto para a heresia é o conhecimento maduro da verdade, Pedro exorta seus leitores a ter uma apreciação apropriada da palavra, de um viver santo enquanto aguardam o retorno de Cristo e que cresçam na graça e no conhecimento do Senhor.
O apóstolo João, no primeiro século, na sua primeira epístola, capítulo 2, ele também nos faz um alerta nesse sentido. Ele diz: filhinhos, essa é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, o anticristo no singular, já agora muitos anticristos, no plural, têm surgido, falando dos falsos mestres. Por isso sabemos que essa é a última hora. Eles saíram do nosso meio, João diz, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Eu poderia citar inúmeros exemplos, mas eu vou terminar com esse. Atos capítulo 20, versículos 28 a 31, um dos momentos mais comoventes, na minha opinião, do Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo se reúne com os presbíteros, líderes, pastores da igreja de Éfeso, e ele diz o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. E olha essa afirmação: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cansei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Imagina o coração de Paulo, e eu creio que eu consigo me assemelhar, eu creio que eu consigo entender minimamente o coração de Paulo, porque tal como ele, sou também pastor. É angustiante poder pensar e perceber quantas pessoas têm sido arrebanhadas, enganadas, ludibriadas por falsas doutrinas, travestidas de evangelho de Jesus Cristo. Então Pedro vai falar sobre tudo isso, e esse é o grande mote da carta. Mas antes, sobretudo nesses 4 primeiros versículos, ele deseja nos lembrar de quem nós somos e de tudo o que nós já temos em Deus. Então eu escolhi como tema da mensagem desse domingo a seguinte expressão: não temos falta de nada. Eu gostaria que você tivesse essa ideia. Essa é a única coisa, de modo geral, que eu vou falar hoje. Nós não temos falta de nada. O que isso quer dizer? Olha comigo, primeiro versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Assim ele começa a sua carta. Simão, o nome anterior ao chamado. Simão, Cefas, areia movediça. Pedro, rocha. Tu és Simão, agora será chamado Pedro. Tu és uma pequena rocha, mas sobre aquilo que você disse eu edificarei a minha igreja. Sobre a rocha inabalável, que é a afirmação de que eu sou o Cristo. Então, interessante que Pedro se identifica, diferentemente da primeira carta, com esse nome anterior ao chamado, e não apenas isso. Ele se identifica de outras 2 maneiras. Ele diz: eu sou servo e eu sou apóstolo de Jesus. Servo aqui do grego doulos. Doulos, que literalmente significa escravo, e não qualquer tipo de escravo. Escravo por voluntariedade. Escravo por opção, escravo por desejo. O que Pedro está dizendo aqui é muito especial. Porque Pedro, perceba, ele é um dos pilares da igreja apostólica. Pedro, talvez junto com Tiago, são os 2 grandes líderes da igreja que tem seu nascedor em Jerusalém. Pedro é aquele que andou com Jesus, que viu o Cristo transfigurado. Aliás, essa segunda carta está permeado dessa visão de glória que Pedro tem em Mateus 17, quando vê o Cristo na sua glória no Monte da Transfiguração. Pedro vê os milagres de Jesus, Pedro anda perto de Jesus, Pedro caminha com o Cristo ressurreto, Pedro é utilizado por Deus para trazer a primeira mensagem da igreja efetivamente nascida. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, tendo sido cheio do Espírito Santo, ele traz a mensagem do Evangelho e 3.000 pessoas se convertem de uma vez só. É Pedro, não é qualquer um. E como é que ele se identifica? Como grande líder da igreja, como alguém que arroga para si suas credenciais de espiritualidade? Não, ele quer que a gente entenda que ele é apenas um servo de Jesus. Essa ideia do doulos, que tem seu correlato na tradição hebraica, isso é visto lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículos 16 e 17. O livro de Deuteronômio vai nos dizer basicamente o seguinte: se você tem um escravo, e se seu escravo disser a você que não quer deixá-lo porque te ama, você vai permitir que isso aconteça, perfurar a orelha dele, colocar um brinco, e agora essa será a identificação física, visível, de que ele é um escravo por opção. Eu sei que falar de escravidão nos dias de hoje nos dá alguns tipos diferentes de angústia e de ojeriza, mas eu quero que você não pense na realidade da escravidão como nós
pensamos há poucos séculos. Enfim, havia uma outra realidade. Claro que escravidão jamais é bem-vinda, mas havia na tradição hebraica uma possibilidade que era a seguinte: você se endividava, você não conseguia mais lidar com os seus compromissos, e você ia vendendo o que tem, e você ia abrindo mão, e aí você dava a sua terra, e você não tinha mais nada para dar. O que você poderia entregar? A sua própria vida em serviço. E você faria isso por 6 anos. Por que por 6 anos? Para que você não vivesse como escravo para o resto da vida, para que você pagasse sua dívida com o seu trabalho e então pudesse recomeçar a sua vida. Essa era a tradição de Israel. No 7º ano você seria liberto. Mas, se você olha, e para nós pode parecer uma loucura isso, mas se você olha para o seu Senhor, e você olha para aquela família e fala: eu estou melhor aqui do que antes. Eles me tratam com respeito, eles me tratam com cordialidade, eles me tratam com amor. Eu sou aqui como um empregado da casa, mas sou tratado como família. Eu aqui me casei, eu aqui tenho constituído família e filhos. Eu não quero ir embora, porque esse Senhor me ama e eu o amo. Eu gostaria de ficar aqui para o resto da minha vida. Isso era uma opção. Então é à luz dessa imagem que Pedro diz o que diz. O que ele está falando é: eu fui encontrado por um Senhor amável. Ele não é um tirano, ele não é um déspota. E eu quero que todos vejam, e eu quero que todos saibam que minha vida agora é uma oferta entregue. Eu não o sirvo por obrigação. Eu não o sirvo porque eu não tenho opções diversas. Eu não sirvo porque ele me oprimiu a tal ponto de eu permanecer aqui na sua casa e na sua vontade. Eu quero servi-lo porque essa é a melhor escolha que eu posso fazer na minha vida. É exatamente o que Pedro está dizendo aqui. Mas não apenas ele diz: eu sou um doulos, mas eu sou um apóstolos. Eu sou um apóstolo. Aquilo que hoje se tornou símbolo e até sinônimo de status, de espiritualidade, pessoas que se denominam apóstolos como sendo um título superior ao pastoreio, por exemplo, para Pedro é muito simples. Apóstolo significa aquele que foi enviado. Então o que Pedro está nos dizendo é: eu sou alguém que é escravo da vontade de Cristo. Eu sou alguém que encontrei um novo amor e tenho vivido por esse amor, mas sou alguém que, tendo sido encontrado, fui enviado de volta ao mundo com uma missão. E eu tenho certeza que se Pedro estivesse aqui e nós perguntássemos: Pedro, isso é uma realidade exclusiva à sua vida e ao seu chamado? Ele diria: não, a todos aqueles que são discípulos de Jesus. Então qual é a nossa vida? A nossa vida é uma vida de entrega, uma vida de serviço ao amado das nossas almas, mas uma vida também em missão, porque aquele que nos acolheu e nos abraçou é o mesmo que nos envia de volta ao mundo para cumprir o nosso chamado. O C.S. Lewis diria que a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Pedro poderia, repito, arrogar para si suas credenciais apostólicas. O que é que ele faz? Eu sou um servo, eu sou um missionário, eu sou alguém que Jesus amou, e eu sou alguém que Jesus tem enviado ao mundo. E com esse coração e esse espírito de humildade, ele diz: eu escrevo àqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, obviamente os destinatários da segunda carta são os mesmos da primeira carta. Quem são eles? Cristãos dispersos em todo o mundo, aqueles de origem primeiramente judaica, que agora, tendo sido convertidos ao Senhor, são espalhados pelo mundo, mas também a partir de uma conotação espiritual, a todos aqueles que são discípulos de Jesus em todos os lugares e todas as épocas. Ou seja, é para eles e é para nós. Mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Eu fiquei dias refletindo nisso aqui. Pode parecer uma coisa para você não lhe encante como me encantou, e ao ouvir o que eu tenho a dizer, você pensa: tá bom, é meio óbvio. Repito, aqui é Pedro apóstolo. Pedro que andou com Jesus. Pedro que era alguém de suma importância no colégio apostólico, na igreja primitiva. Pedro que vai se tornar um mártir em nome de Cristo. Sabe o que Pedro está dizendo? A mesma fé que ele tinha é a fé que foi concedida a mim e a você. Isso é um escândalo. É um escândalo à nossa mente, porque nós temos, se formos honestos com o nosso próprio coração, a tendência de pensar em gradações de fé. Vou provar para você o meu ponto. De repente você olha para Abraão, o pai na fé. De repente você olha para Davi. De repente você olha no Novo Testamento para Pedro.
De repente você olha para Paulo, de repente você abre a sua Bíblia, naquele rol dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, e você vê todos aqueles homens e mulheres, pessoas que através de toda a história, viveram de modo tão santo, e ainda assim entregaram suas vidas ao martírio. Alguns que viveram no Antigo Testamento, portanto na esperança da vinda do Messias, outros que viveriam então no Novo Testamento, tal como os apóstolos que serão todos martirizados com exceção de João, embora tenha sido ele um exilado político, um preso político, portanto perseguido imensamente. Você olha para esses caras e você pensa assim, eles são os heróis da fé. Logo você pensa, eu não tenho a fé que eles têm. Eu preciso ter esse tipo de fé, essa fé que move montanhas. A minha fé é muito mais como um grão de mostarda, se é que chega nisso. Eu preciso ter a fé de Abraão, eu preciso ter a fé de Davi, eu preciso ter a fé de Paulo, eu preciso ter a fé de Pedro. Eu vejo as jornadas, as aventuras, as viagens. Isso gera um encantamento e eu falo, Senhor, me dá esse tipo de fé. E aí Pedro, que tem esse tipo de fé, diz, você já tem. A fé que me foi concedida é igualmente valiosa para você, porque ela também lhe foi concedida, ou seja, nós não vivemos, meus irmãos, diferentes castas de fé e espiritualidade. A oração do pastor não é mais importante que a sua. Deus não me ouve mais porque eu estou mais perto ou porque eu tenho um ministério sagrado. Deus nos ouve a todos igualmente. Deus ouve a oração do pecador, Deus ouve a oração da viúva, Deus ouve a oração do estrangeiro, Deus ouve a oração do órfão. Por que eu estou usando essas 4 imagens? Porque são as 4 imagens da vulnerabilidade no Antigo Testamento. O pobre, a viúva, o estrangeiro, o órfão. Deus ouve a oração de todos nós, Deus ouve a oração daquele que é íntimo de Cristo, e Deus ouve a oração daquele que tem dúvidas sinceras e diz, Senhor, se Tu realmente existes, se revela a mim. Deus ouve essas orações. Fé, oração de fé, uma fé que não está estabelecida nas nossas virtudes e na nossa capacidade de crer, mas uma fé que nos foi concedida como dádiva. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9, vai dizer que vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie, presente de Deus. E Pedro está dizendo, essa mesma fé que me fez viver essa vida, essa mesma fé que me fez enxergar o Cristo, essa mesma fé que me fez crer na ressurreição, e essa mesma fé que possivelmente me levará ao martírio, é a mesma fé que Deus deu a vocês. E aí ele diz no versículo 2, graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Aqui é a saudação clássica do Novo Testamento, graça e paz. Há apenas exceções nas cartas pastorais, quando Paulo escreve nas 2 cartas a Timóteo e Tito, ele adiciona misericórdia. Sou pastor, entendo o que Paulo está dizendo. Para todos graça e paz, para os pastores graça, paz e misericórdia lhes sejam concedidas por Deus. Claro, todos nós precisamos de misericórdia, mas creio que há uma dose de misericórdia extrapolada para aqueles que compreenderam seu chamado no ministério de servir pessoas com a palavra de Deus. Graça aqui, a expressão grega charis, paz, que tem a sua origem lá no hebraico shalom, a tradição judaica que seria a verbalização de um desejo, de uma oração e de um cumprimento. Shalom, que é paz. Paz não como alívio temporal, não como alívio de consciência, mas shalom, aquilo que é proveniente daquele que está em paz com Deus. E porque está em paz com Deus, está em paz consigo. Está em paz com seus semelhantes, está em paz com o mundo. O mundo tenta a paz. O mundo tenta ter sua alma pacificada. O mundo tenta limitar as suas ansiedades. Mas essa paz só é possível vinda da graça de Deus. Essa paz como vida harmoniosa, como vida plena dada por Deus, sempre nessa ordem. Primeiro graça, depois paz. Primeiro a revelação de Cristo, depois o coração pacificado a partir dessa revelação, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. E aí ele vai dizer nos versículos 3 e 4, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Eu estou usando várias expressões aqui, grego, hebraico, deixa eu te dar mais uma. Sabe o que o versículo 3, essa expressão tudo significa no grego? Alguém faz ideia? Vou te dar uma revelação aqui que você não vai imaginar.
Tudo no grego significa tudo. Exato, é isso, não tem nenhum grande segredo. Quando a palavra de Deus diz que Ele já nos deu tudo, não é que Ele nos deu alguma coisa. Não é que Ele nos deu em parte. Não é que Ele nos deu numa medida elevada, mais do que nós imaginamos que poderia ser. Não, Ele nos deu tudo para a vida e para a piedade. O reverendo Emílio Garofalo Neto disse que se você se tornou parte da família de Cristo, você recebe de Deus tudo o que você precisa para caminhar. Talvez você esteja pensando, mas Diego, não existem coisas que nós temos que avançar na caminhada cristã? Afinal, de repente você é um novo convertido e você já percebe mudanças na sua vida nesse pouco tempo com Jesus. Ou talvez você está há 20, 30, 40, 50 anos caminhando com Jesus e você fala, Diego, definitivamente eu não sou hoje a pessoa que eu era há 20, 30, 40, 50 anos atrás, quando Jesus me encontrou. É isso mesmo. É claro que nós precisamos crescer em obediência. É claro que nós precisamos crescer na maturidade. É claro que nós precisamos crescer na sabedoria, crescer na santidade. Mas o que Pedro está dizendo aqui, isso é muito importante, é que essas coisas só acontecem com base naquilo que já nos foi dado. Então, não são novas realidades. Não são novos atributos que Deus há de nos conceder conforme nós vamos avançando. São intensidades diferentes daquilo que já foi posto. Ou seja, nós precisamos obedecer mais, mas a capacidade de obedecer já nos foi dada. Nós precisamos ser cada vez mais maduros, mas a fonte dessa maturidade já nos foi concedida. Nós podemos viver de modo mais santo, mas o poder do Espírito Santo já habita em nós. Isso é tão importante. Porque por vezes eu lido com cristãos que estão sinceramente tentando avançar na sua caminhada com Cristo, mas não a partir de uma realidade daquilo que eles já são em Deus, mas a partir de uma carência e uma expectativa daquilo que eles podem ser. Quem nos ensinou, meus irmãos, a viver a partir de uma expectativa não foi Deus. Meu grande amigo, pastor Paulo Borges Júnior, fala isso o tempo todo, que quem nos ensinou a pensar no amanhã foi Satanás. Porque a realidade dos filhos e das filhas de Deus se chama hoje. Hoje. O que é o amanhã? Uma expectativa, uma possibilidade, não uma realidade. Não por acaso Jesus, quando vai falar das nossas ansiedades, ele diz, basta cada dia o seu próprio mal. Não andem ansiosos por coisa alguma, não fiquem ansiosos com o que comer, com o que beber, com o que vestir. São os pagãos que andam ansiosos com essas coisas. E a vocês cabe o que? Jesus diz em Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. E aí na sequência disso, no versículo 34, ele vai dizer que basta cada dia o seu próprio mal. Quando foi que isso mudou no nosso coração? Desde o início, no jardim do Éden com os nossos primeiros pais. Porque a serpente, diante de Eva, literalmente diz, acerca do fruto proibido, Deus não quer que vocês comam, sabe por quê? Porque no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão. Interessante. Aí bagunçou tudo. Bagunçou tudo porque desde Adão e Eva, nós temos vivido uma vida a partir das nossas carências. Porque no fundo, nós estamos sempre planejando a vida como quem conquista e então se torna. Inclusive na caminhada cristã. Quando eu fizer tal coisa, quando eu obedecer mais, quando eu caminhar em maior santidade, quando eu servir na igreja, quando eu puder participar do grupo de louvor, quando? E essas expectativas daquilo que nós podemos se tornar vão sendo empurradas. Eu serei feliz quando? E aí você não é feliz nunca. Porque um dia você sonhou algumas coisas e você nunca imaginou que poderia alcançá-las. E às vezes pela graça de Deus você alcança. Aí você conquista. Mas quando você conquista e você pega na mão, parece que aquilo dissolve pelos dedos. Você fala, não preencheu. Não era isso. Foi a serpente. Foi Satanás que nos ensinou a pensar. Seremos como deuses. Logo que tomarmos algumas atitudes. E é claro que o nosso desejo deve ser o de sermos igual a Deus, porque essencialmente já o somos. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, igual a Deus na sua essência, igual a Deus nos seus atributos, ou alguns dos seus atributos, obviamente não todos. Nós queremos ser mais parecidos com Jesus, nós queremos ser mais parecidos com Deus.
em certo sentido. Mas quando nós falamos do relato da queda de Gênesis 3, esse desejo de ser igual a Deus é um desejo completamente deturpado. Porque quando nós falamos em sermos iguais a Deus, o que nós estamos dizendo, no fundo é: eu quero discernir o que é bom e mal. Eu quero tomar as decisões sobre a minha vida. E eu não quero que nenhuma regra, nenhum ser, nenhuma divindade, nenhuma pessoa diga para mim como é que eu tenho que conduzir minha vida. Isso não é ser igual a Deus na sua essência. Isso é descolar de Deus a partir da sua autonomia. E desde sempre, esse é o veneno que entrou no coração humano. Nós queremos nos bastar. Nós queremos não precisar de absolutamente ninguém, inclusive não necessitar de Deus. E aí nós passamos a buscar coisas como sentido, propósito e significado, palavras maravilhosas que eu uso o tempo todo. Eu falo de propósito, eu falo de sentido, dou palestras aí fora, e eu falo, por exemplo, espiritualidade no ambiente corporativo. A linguagem que eu uso é a do propósito, a linguagem que eu uso é do sentido. No entanto, nós passamos a buscar significado naquilo que nós poderíamos nos tornar, e não naquilo que Deus diz que nós já somos. Meus irmãos, a vida cristã não é isso. Aliás, existe um livro interessantíssimo, C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, onde tem lá um demônio mais velho treinando um demônio novinho, um demônio meio estagiário. Ele fala: ó, vai por ali, vai por aqui, faz isso, faz aquilo. Como é que está teu paciente? Eles perguntam. Ó, está perto lá do inimigo? O inimigo para eles é Deus. E aí chega um momento, o cara começa ali para a igreja, mas ele está indo para a igreja para ver as menininhas, não está muito aí com Deus. E aí, o cara está indo para a igreja? Não, relaxa, tá com nós ainda, tá tudo certo. Até que o camarada se converte. Aí existe algo interessantíssimo. Esse demônio mais velho fala para o mais novo: ó, se ele está em Jesus não dá para tirar. Ele não usa essa nomenclatura, mas a ideia é essa. Então agora a gente só tem uma chance: Jesus e mais alguma coisa. Porque se ele ficar em Jesus sozinho, perdemos. Interessante, né? A grande tentação do coração humano: Jesus e algo mais. Jesus e prazer, Jesus e dinheiro, Jesus e sucesso, Jesus e sentido, Jesus e conquistas, Jesus e orgulho, Jesus e o quê? Não, é só Jesus. A vida cristã não é Cristo e mais alguma coisa. A vida cristã é somente Cristo. E isso nos basta. Pedro está dizendo: conhecer a Deus nos basta. É isso que ele está falando quando ele fala de conhecimento. E conhecimento aqui não é conhecimento meramente intelectual. Não é aquilo que mexe com nossas relações cognitivas. Conhecimento aqui é literalmente conhecer por experiência. Se eu pergunto a você: você conhece minha esposa Aline? Você vai dizer: conheço. Só que quando eu digo que eu conheço a Aline, é de um jeito completamente diferente do que você a conhece. Eu a conheço nos seus melhores e piores momentos. Eu conheço plenamente o que a faz feliz, o que a alegra e o que a entristece. Eu sei como agradá-la, eu sei como feri-la. Eu conheço melhor do que ninguém. Tenho partilhado minha vida com ela e ela comigo. É desse tipo de conhecimento que Pedro está falando. Não é saber sobre Deus, não é crer que Ele existe, porque crer que Ele existe, Tiago vai dizer, até os demônios creem e tremem. Tem gente que crê e não tem nem temor. Não é crer nesse tipo de relação distante, de um Deus que está lá. É crer, quem sabe, como Jó, que depois das aflições e adversidades da sua vida é capaz de dizer: antes os meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos te contemplam. Agora eu te vi, eu te percebi, agora eu posso dizer que eu te conheço. E aí Pedro diz no versículo 4, dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ou seja, Deus nos dá o que Pedro chama de grandiosas e preciosas promessas. Que promessas são essas? Ou quais são os objetivos dessas promessas? Em primeiro lugar, para nos tornar participantes da natureza divina. E quem me dera ter tempo para falar só sobre isso. Participante da essência de Deus. Participante da natureza de um ser eterno que é o nosso Deus e Pai. Para que possamos viver vitoriosamente contra o pecado. Parafraseando o que Pedro está dizendo é isso. Então me parece que Pedro constrói uma lógica sequencial onde ele diz, olha, o poder de Deus,
através do conhecimento de Deus, nos concede as promessas de Deus, para que, obtendo a natureza de Deus, possamos viver para esse Deus e assim escapar da maneira corrupta de viver desse mundo. O que isso nos diz, afinal? Bom, isso nos faz gerar algumas perguntas. Ao menos gerou algumas perguntas no meu coração, que quem sabe ganhem eco no seu coração também. O que você ainda está buscando? Quais vazios você ainda está tentando preencher? Quem você está tentando se tornar para provar o quê? E para quem? Para você mesmo? Para os outros? Para a sociedade? Para trazer orgulho para os seus pais ou para os seus filhos? Que tipo de vida é essa que às vezes a gente vive? E talvez a pergunta mais importante: você hoje, como homem ou como mulher, você se sente pleno, resolvido, sem carências, sem faltar nada? Você pode dizer hoje: sou um homem, sou uma mulher realizado ou realizada? Talvez esse tipo de pergunta gere um incômodo na tua mente e no teu coração, e eu quero te ajudar a traduzir o que Pedro está dizendo. O que Pedro está afirmando é: sim, você pode. Porque o que Pedro está afirmando é: tudo quanto necessário para a vida e para a piedade já lhe foi te dado. Portanto, agora você não precisa mais caminhar como um ser que habita nas suas carências. Você não precisa mais ser aquilo que alguém já chamou de um ser desejante. Um ser que carece, um ser que tem fomes, um ser que tem sedes. Eu não estou falando que a gente não tenha necessidades físicas. Eu não estou afirmando que não tenhamos sonhos, que não tenhamos necessidades psicológicas. O que eu estou dizendo é que em Deus você já tem tudo. Você é amado por Deus. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. O que é que nós não temos? Nós somos agora como aquela mulher samaritana em João capítulo 4, depois do encontro com Jesus. Porque antes do encontro, era uma mulher que buscava em múltiplos amores a saciedade da sua vida. Era uma mulher que ia ao meio-dia, ao poço com um cântaro na mão, buscar água, e aquela imagem não é apenas literal e física, como quem tenta matar sua sede, mas nós descobrimos na conversa com Jesus que ela tenta matar também sua sede existencial. Depois de encontrar com Jesus, depois de ser encontrada por Ele, o texto diz: deixando seu cântaro, saiu. Ela deixa o objeto da sua carência. Nós precisamos entender aquilo que Davi, o pastor, no Antigo Testamento, autor do Salmo 23, entendeu. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. E aqui até a tradução nos prejudica, porque a gente aprendeu a decorar esses textos dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, eu vivo a partir da expectativa de que Ele não vai faltar comigo. Davi não quis dizer isso. Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor e por isso de nada tenho falta. O Senhor é o pastor da minha alma, eu faço parte do rebanho do seu pastoreio, portanto Ele cuida de mim, Ele me leva para os pastos verdejantes, Ele me exorta com o seu cajado quando necessário, Ele prepara uma mesa diante dos meus inimigos, Ele me leva a águas tranquilas. Quem nós somos? Nós somos seres que não têm mais em Jesus carência de absolutamente nada. Então, em nome de Jesus, e isso está longe de ser uma visão triunfalista do Evangelho, é exatamente o contrário. Mas eu quero que você saia daqui essa noite, em nome de Jesus, com essa consciência. Você tem tudo o quanto necessário em Deus. Então, deixa aos pés da cruz toda a sua ansiedade. Deixa aos pés da cruz todo o seu medo. Deixa aos pés da cruz toda essa baixa autoestima que foi gerada em você.
deixa aos pés da cruz tudo que não vem da parte de Deus. Você tem tudo em Deus. Você não precisa buscar mais sentido, você não precisa mais buscar significado, você não precisa buscar mais propósito, você tem uma identidade, você é filho e filha amado de Deus. Você não é quem você é por causa do seu cônjuge, por causa dos seus pais, por causa dos seus filhos, por causa da sua igreja, por causa do seu patrimônio. Você é tudo que você é por causa de Jesus. Então, quando você sair daqui hoje, e quando você iniciar a sua semana amanhã, inicie essa semana não como alguém que carece, mas como alguém que é resposta de Deus para o mundo porque está satisfeito nele. Como alguém que diz: eu sou amado por Deus, eu sou servo de Jesus, eu sou enviado ao mundo com uma missão. Não vivo mais pelas minhas fragilidades, vivo como alguém que foi tornado inteiro. Não porque eu acho que eu sou assim, não porque eu tenho virtudes próprias para assim me perceber, mas porque o Deus da palavra disse que eu sou. Tudo quanto necessário para a minha vida, para a vida com Deus, eu já tenho em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado. Obrigado por ser nosso Pai. Obrigado por nos enviar o Filho. Obrigado por derramar o Espírito. Obrigado por perdoar nossas ofensas. Obrigado por nos tornar inteiros de novo depois daquilo que o pecado fez conosco. Obrigado porque em Ti a nossa vida faz sentido, e não apenas ela, mas também a eternidade. Para onde iremos? Para quem iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. É em Ti que nós cremos, vivemos, nos movemos e existimos. Obrigado, no nome de Jesus. Amém.